Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí, X-Plane 11 a bordo do 757 da Fly Factor, cedido gentilmente pela desenvolvedora para trazer mais um vídeo para você daquele jeito que você já conhece, bem objetivo, sem corte, zero estresse, zero fadiga. Vamos lá, vamos sair aqui de Boston para Montreal e a gente vai fazer o passo a passo aí para você conseguir decolar com essa aeronave e pousar com segurança no seu destino final. Bom galera, para quem assistiu o vídeo do 767 vai perceber uma semelhança muito grande aí do cockpit com aquela aeronave. Considerando algumas particularidades operacionais da aeronave, o painel é praticamente o mesmo utilizado naquela aeronave. Então se você se familiarizou com a operação do painel ali onde estão localizadas as coisas, você não vai ter dificuldade com esse aqui, certo? Então vamos lá, vamos fazer os primeiros procedimentos aqui. Ele também tem um tabletzinho aqui, tablet esse que você vai utilizar para você inserir aí a sua GPU, chamar o seu caminhão de combustível, chamar a esteira de bagagem, ou seja, a esteira utilizada para fazer o carregamento de bagagens da aeronave. A gente está no gate, então a gente não vai chamar a escada, então a gente chama o gate aqui. E a gente não precisa chamar o ônibus também e vamos manter o calço aqui na aeronave, certo? Com isso, você já percebe que os serviços solicitados estão todos aí, ó, do lado da aeronave. No entanto, não basta para que você consiga fazer um carregamento da aeronave, assim como lá no 767, aqui você precisa também, aqui em operações Airplane, abrir as portas. Você pode abrir completamente todas as portas, ou seja, todas elas aqui em Open Wall. Você pode simplesmente ir clicando nas portas que você gostaria, tá? Ó. Uma vez feito isso, o porão tá abrindo ali, ó, ele tem uma animaçãozinha. O gate, né, o finger, ele não está acoplado aqui, né? Assim, ele não é um aeroporto que oferece esse recurso. Mas enfim, como a gente está no gate, precisa abrir a porta, senão você não consegue abastecer a aeronave de combustível, de passageiro, de tudo, certo? Então, feito isso, agora a gente já passa aqui o overhead e a gente vai ligar a bateria e vai trazer standby power para alto. Perceba aqui, ó, que external power já está disponível, clica aqui, depois aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Ó. Feito isso, você já pode iniciar a operação aí do alinhamento dos inerciais. Então traz para a posição align, espera ele ir para align lá em cima e depois traz para neve. Show! Alinhado os inerciais, logo abaixo yaw damper e aqui em hydraulic pumps você vai ligar as elétricas aqui, ó, certo? Só isso. Subindo aqui, agora a gente faz um scan de cima para baixo. Retornando para a terceira coluna aqui, a gente tem as luzes de emergência que devem ser armadas, acionamento dos motores, a gente passa aqui. Existe alguma informação acerca de que só se liga as bombas de combustível após o abastecimento da aeronave. Eu ainda não encontrei isso em documentação alguma, eu, portanto, vou ligar aqui as bombas de combustível. Aqui mais abaixo a gente salta direto para cá, a gente liga Position Lights. Aqui em cima a gente tá em Boston, né? Então tá bem acima da linha do Equador, bastante frio, então a gente vai ligar aqui, ó, Window Heat para aquecimento das janelas. Vai trazer aqui, ó, Passenger Signs para alto e alto. E aproveitando aqui embaixo o sistema de pressurização, a gente vai trazer para alto 2. Perfeito. Se tivéssemos na parte da noite, a gente ligaria a logo light aqui, tá? Aqui você se depara com o sistema pneumático da aeronave, que vai prover pressão nos dutos, né, para que a gente possa acionar o motor e consiga também trabalhar com ar-condicionado. Isso feito, passamos ao cockpit. Percebam que aqui não há informação nenhuma, informações essas que você está bem acostumado, né? Ou seja, a gente tem a parte de navegação, horizonte artificial, que não estão sendo exibidos porque a gente não está com a posição da aeronave inserida aqui no nosso pós-init. Então a gente vai inserir
primeiro momento, o ICAO do aeroporto de saída, né? E agora a gente vai copiar aqui, ó, a posição que o GPS nos informou. Insere aí o ICAO do aeroporto de origem e o ICAO do aeroporto de destino. Facultativo você colocar o número do voo, mas em referência ao avião que a gente está utilizando e a desenvolvedora, a gente vai colocar FF752-200. Perfeitamente. O meu plano de voo foi gerado pelo SimBrief, e o SimBrief ele nos informa aqui que a pista que será utilizada será 33 da esquerda. Next page, e a gente vai inserir agora o primeiro fixo da nossa viagem. Deixa eu dar uma olhada aqui, é um nome bem diferente do costume, então a gente vai ter que colar. Vamos lá, olha isso aí. Vê se você já digitou isso alguma vez. Para quem está sempre voando aí no Brasil, é difícil ter digitado um fixo desse aqui. Vamos ao próximo fixo. Esse aqui já é um pouco mais comum, né? Como é um voo curto, esses são os únicos fixos aí que a gente vai utilizar na nossa viagem. Vamos dar um Activate, Exec e passamos a página de Perfinite. Se você assistiu o vídeo 767, você deve saber que agora a gente vai fazer o peso e balanceamento. A gente vai abastecer o combustível, colocar carga e passageiro. A gente vem aqui em Ground e, de acordo com o SimBrief, vamos lá, ele nos informa um combustível de 7.300 kg. Eu vou arredondar isso para 7.500, 170 passageiros. E o zero fuel weight informado é de 83,5, então a gente vai jogar aqui a 6.500 kg aqui para a gente alcançar os 83, ó, não tá faltando, então são 7.500 aqui, ó, fiz a conta errada, aí ó, 83, zero fuel weight conforme SimBrief. Beleza, agora, isso feito, você tem que clicar em Load. Se você não clicar em Load, nada dessas informações aqui vão ser inseridas no seu avião. A gente já pode fechar isso aqui. Se você for no overhead, você vai perceber, ó, que a aeronave está sendo abastecida de combustível. Uma vez finalizado esse processo aqui, a gente dá continuidade a esse aqui, porque sem as informações referentes a peso e balanceamento, a gente não consegue prosseguir com a configuração aqui. Perfeito, acabou, a gente clica aqui, ó, em Gross Weight, ele já pega aí as informações referentes ao Gross Weight e também ao Zero Fuel Weight. A gente vai inserir 36 mil pés ali em cima e vamos dar uma olhada no Cost Index lá do nosso SimBrief, que está bem na parte superior, no início do plano, está escrito Cross System CI 64. Então ele está definindo aí 64 de Cost Index pra gente. E a reserva, você vai em Planet Fuel lá no seu SimBrief, você vai pegar os dois últimos valores, tá? Aqui ele está dizendo pra gente que é 3.0. Bom, galera, com essas informações inseridas aqui, a gente passa a página de take-off. A gente vai decolar com flap 15. E aí, para você definir o seu CG aqui, basta você clicar aqui, ó. E de imediato apresenta o CG e a trimagem. A gente vai fazer a trimagem já, a título de não esquecer, obviamente, de fazê-la. Então, é nesse local aqui e nesse botão aqui, rodando o escudo do mouse para cima ou para baixo, dependendo do valor. A gente está com um trim um pouco maior que 4, a gente precisa baixar ele. Então a gente vai rodar o escudo do mouse para cima. Ó, chegamos a 4. Um pouco abaixo de 4 é o valor definido ali, ó, 3.9. Perfeito. Agora a gente precisa das nossas V-Speeds. Essa operação aqui, não só essa coma de flap, tem um monte de fatores que precisam ser considerados, entre os quais peso da aeronave, comprimento da pista, temperatura, pressão, enfim, um monte de coisa. Então assim, as desenvolvedoras, elas pretendem que não só o cara que simula hardcore possa voar essa aeronave, como a pessoa que está iniciando agora.
Então, para você ter essas V-Speeds, ela fez isso aqui, ó, Half Speed Select All. Então, ela exibe as velocidades aqui do lado, e a atitude de você utilizar, basta você clicar do lado aqui, tá? Ó, como você tá vendo, tá? Aí você já insere aqui a sua V2. Aí já insere o heading da pista 330. E a gente vai inserir aqui a nossa altitude de cruzeiro. Perceba aqui que já existe uma mensagem aqui, ó, de Pre-Flight Complete. Com isso a gente já está 50% da programação do nosso voo completo. Então a gente vai passar agora a segunda página e a gente vai inserir vento. Conforme eu tinha dito, o Active Sky reporta vento proveniente de 270 graus com 9 nós. Então a gente vai colocar isso aqui, ó, para enriquecer mais ainda a simulação. A gente dá uma mensagem aqui, basta você apagar, voltar à página anterior e selecionar. Isso feito, passamos a essa página aqui, Departure and Arrival. Ele já cai na página de Departure. Se você quiser voltar para a página inicial, só dá um index aqui, ó, e ele vai para a página inicial. Ele caiu nessa aqui. O SimBrief reporta pra gente aqui, ó, que a gente vai decolar da 33L, vai fazer a saída de nome estranho que a gente inseriu ali. Espera aí. Que é essa aqui, ó. E a gente já vai selecionar lá a pista. Ó. Feito isso, a gente dá um executar. Voltamos aqui à página inicial e depois em Arrival lá em Montreal. Essa parte aqui normalmente a gente faz no Top of Descent, tá? Atitude de conferir a primeira parte do voo, você vem nesse quadradinho aqui, tá? Nesse botão da posição Plan, e aí você dá um zoom aqui, tá? Volta para a posição do painel, e aí aqui em lag, ó, você clica e vai dando um step, ó. Aí a gente dá um zoom aqui, ó, e a gente vai pulando de fixo a fixo até chegar lá em Montreal, certo? Ele não está informando mais absolutamente nada porque a gente não programou aqui, ó, em Arrival a nossa chegada lá. Mas como é um vídeo tutorial, eu vou fazer isso para você. A gente clica ali naquele botão que você acabou de ver e a gente confere lá no SimBrief. Ele está me dando uma chegada lá, ó, que é essa aqui. A transição está aqui logo abaixo. E aí a gente vai conferir como é que está o vento lá. Apesar de que pelo horário isso vai mudar daqui a alguns minutos, tá? Então, ó, CYUL, ó, 280 com 18, caraca, 18 nós, isso mesmo. Então, com base nas opções que a gente tem aqui, ó, ele tem a 280 lá, tá vendo? Ó, aqui é 21 LDB, ó, RNAV, certo? Mas se você quiser fazer um procedimento de precisão, você teria que utilizar aqui uma das duas aqui, ó, que é mais próxima, né, da proa do vento. Aqui é 240, o vento tá vindo 280. Então a gente vai fazer um procedimento em LS, que é um procedimento muito comum e seria interessante para que você entendesse a operação. A gente vai escolher ILS da 24 da direita, porque é a maior pista que o aeroporto possui. Beleza, feito isso, a gente já deu o execute aqui, ó. Ele já deu pra gente aqui uma descontinuidade, certo? Então vamos resolver isso aqui, vamos saber o que que tá pegando aqui, ó. Vamos lá. Ó. Vamos voltar lá no início, ó. Decolando aqui, tudo certo. Ele deu a descontinuidade aqui, a gente vai copiar, jogar em cima, executar. Ele deu a mensagem ali que é impossível atingir aquela altitude, a gente vai consertar isso já. Dá um step aqui, ó. Percebam que depois ele traça uma linha
infinita ali. Por quê? Porque tá escrito Vectors aqui, tá? Então, basta você clicar aqui, ó, no fixo de baixo e depois em Vector e dar um executar. Percebam que agora ele traça uma curva aqui, ó. Vamos dar um menos zoom aqui. Agora ele não tem mais aquela linha infinita, ele traçou a curva aqui para ingresso na final e tá tudo certo. Agora a gente continua tomando essa mensagem aqui, a gente vai consertar isso. A gente vem aqui em Climb e a gente muda aqui, ó. Vamos trazer isso. É um voo bastante curto, então eu presumo que isso aqui esteja realmente equivocado por parte do SimBrief, tá? Vamos trazer isso para 320 e ele já não dá mais a mensagem, certo? Ó, foi tudo devidamente consertado ali, tá? Bom, com isso a gente finaliza, portanto, a programação do nosso voo aqui no nosso FMC, certo? Então vamos trazer esse botãozinho aqui, ó, para Map, né? Pressionar lag já para ele ficar ali na posição. Bom, pessoal, a gente faria agora a solicitação do pushback, porém antes vamos acionar o nosso APU. Existem algumas peculiaridades que você precisa considerar aqui, tá? Então vamos ao overhead. No overhead, a gente traz aqui o botão do APU para a posição on, espera a luz fall apagar e depois traz para start. Aqui você vai ver que o monitor onde os parâmetros do APU seriam exibidos, ele está preto. Então você clica aqui, ó. E quando ele estabilizar em 640 graus, aqui é APU EGT, Exhaust Gas Temperature. Essa é a abreviação. Então quando ele estabilizar aqui em 640, significa que a gente já pode colocar ele ali na barra e fazer uso dele para suprir a aeronave de energia elétrica e pneumática. 640. Passamos aqui a parte superior, ele está disponível, ele está como fall aqui, tá? Então basta você clicar aqui, ó, e agora você pode desconectar a GPU, ó. Com isso a gente já pode vir aqui no nosso tablet em ground e a gente já pode tirar aí, ó, todos os serviços de solo e fechar as portas na aba Airplane aqui, ó, Close All. E voltando ao overhead agora, muito importante, esse sistema aqui é o sistema pneumático da aeronave. A grosso modo falando, é o sistema que vai suprir o funcionamento dos ar-condicionados, tá? E pressurização da aeronave. E também auxiliar na parte dos motores. Para que isso seja feito de maneira correta, acionar a bridge do APU e a Isolation Valve. Agora você tem pressão nos dedos, tá? Ó, tudo bonitinho. Com isso você está pronto para o acionamento. A gente vai solicitar o pushback, a gente já liga aqui a Beacon Light. E agora a gente vai chamar o queridão lá do Beta Pushback. Na nossa posição aqui a gente vai girar a cauda para a direita. Então a gente vai fazer um pushback assim, ó, como você está vendo aqui, tá? Ground to cockpit, plan acknowledged. Call me through the menu when you are ready. Belezinha, a gente já está pronto. Vamos iniciar o pushback. Uma coisa muito importante, aproveitando a ocasião, esse avião ele trabalha com um sistema de falhas, que está aqui em failures, tá? A atitude de você saber se está acontecendo alguma coisa com a aeronave é importante de você iniciar todo esse processo que a gente acabou de fazer e vir aqui em reportes e ver se tem alguma coisa sendo reportada aqui, tá? Então é muito comum alguma falha ser exibida nesse local aqui. All doors and hatches are closed, ready to connect. Desse lado aqui você pode verificar uma série de mensagens no nosso Master Warning aqui, tá? Ó, para você passar de uma página a outra, você clica em Cancel, tá vendo? Ele exibe a segunda página, ó, e depois ele apaga. Você dá um recall aqui, ele exibe tudo novamente. Essas mensagens aqui elas serão apagadas no momento em que a gente fizer o acionamento de alguns botões e dos motores, tá? A gente vai inserir aqui
Tow connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Aqui e lá do outro lado. E aí com isso a gente inicia o pushback e o acionamento dos motores. Percebam que o nosso autobrake ele ainda está em off, a gente vai trazer ele para RTO aqui já. Vamos usar o painel de acionamento dos motores no overhead aqui, ó. Vamos trazer aqui o botão para a posição 2 e aqui para GND. Retornamos à parte inferior e percebam que está sendo exibido aqui ainda é parâmetros de APU, de quantidade de fluido hidráulico, etc e tal. Dos motores é aqui, ó. E agora a gente vai monitorar aqui o N2. Quando ele chegar em aproximadamente 20, a gente vai liberar a válvula Fuel Control. Perfeito, 20. Ele ganha aí valores de EGT, N1, pressão do óleo sobe, fuel flow aqui embaixo, já pode subir lá no overhead. Ele voltou para a posição alta aqui e a gente trazer aqui para 1 e GND para acionamento do motor 1. Repete o procedimento aí. 20, fuel control run. Operation complete. Set parking brake. Disconnecting tow. Stand by. Para finalizar, a gente vai executar alguns procedimentos aqui. Hydraulic pumps aqui, ó. Da esquerda à direita. Vamos colocar os reatores aí na barra, ó. Com isso a gente coloca os motores do avião fornecendo energia para a aeronave. A gente não depende mais da APU, ó. Disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the right. We'll see you next time and have a safe flight. E agora a gente vai tirar a bit do APU aqui e a gente vai colocar os motores. Traz os dois botões para alta aqui. E procede como você está e executa aí o restante do procedimento conforme o vídeo. E vamos ligar a luz de táxi. Welcome aboard, everyone. Before we get moving, please be sure to fasten your seatbelt, return your seat back and folding trays to their full upright position. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no ponto de espera da pista 33 da esquerda. A gente vai realizar mais alguns procedimentos antes da nossa decolagem aqui. A gente vai parar a aeronave. Nesse ponto aqui, a gente vai ligar a land lights, strobe lights, vamos passar aqui ao pedestal, passar o nosso transponder para PARA, Flight Director on Auto Throttle on, a gente vai, a gente vai pressionar os botões LNAV e VNAV, eles não estão funcionando, tá? Eles estão em stand-by. Eles passarão a controlar o perfil horizontal e vertical da aeronave no momento que a gente clicar em CMD desse lado aqui. Perfeito. Com isso, a gente vai, por fim, setar os flaps. Verificar ali, ó, a posição deles. E não tão menos importante,
voltar a salientar que o toga dessa aeronave tá aqui, ó, nesse botãozinho aqui, tá, ó. Vamos ingressar na pista. Nesse momento a gente pressiona os freios, eleva a potência dos motores a 70% para estabilizar. Solta o parque brake aqui, solta o freio, pressiona a toga, leva a manete à frente, mantém a centerline e fica atento às suas respirações. Airspeed Alive. Já pode começar a limpar aí, ó, recolher flaps. Vou fazer uma curva aqui à esquerda. Passando aí 3.000 pés, agora a gente vai acionar o nosso autopilot aqui. Você percebe que a gente está fazendo exatamente o perfil horizontal da carga sugerida por você como nossa saída. Ligar o nosso radar meteorológico está aqui, ó, pedestal nessa parte aqui do teste da WX, aumenta aí o tilt a 10. Deixe automático. Depois você pressiona esse botão aqui. Acabou de passar dos 10.000 pés. Então a gente vai desligar isso. Bom, galera, a gente vai continuar na subida aí. E no top of descent a gente retorna
para 230 agora. Pressiona o botão. Baixa para 230. Vamos lançar a mão no speed brake para a gente hidratar essa velocidade aqui. Nosso procedimento, ó, a gente vai capturar o gás de 3.000 pés. Então a gente vai configurar aqui, ó, 2.900, captura por baixo. Tá bem turbulento, hein? Tá balançando bastante. Vou diminuir agora essa velocidade aí. Flutuando. Descer um pouquinho ali. São Pedro tá quebrando tudo, hein? Vou passar aqui, ó, ao nosso procedimento. Ele vai ingressar agora na curva que antecede a final. Balançando muito. Vai ter que assumir porque ele não capturou o live. Então a gente vai desacoplar. A gente assume aqui, levando na mão a aeronave até o pouso. Factory Gear Down. Brake Army. Olha aí, tá sacudindo aí. Resta entender. Olha aí, agora o glide foi capturado, tá? Se a gente quiser prosseguir aí, ó, a gente até consegue, mas vamos lá. Fazer o procedimento aqui, ó. Aperta approach, autopilot e ele teria, ó, ele já vai buscar aí, ó, tá? Já tá buscando aí a proa, já vou ficar acabando aqui, se ele fizer alguma besteira a gente toma o comando. Então foi approach, glide capturado, localize capturado, então approach, o autopilot armado, tá? Tá balançando muito, ele melhorou aqui o joystick. Se ele fizer uma graça, a gente mete a mão. 1000. Ó, o start do que então foi legal, porque vocês entenderem aí como é que é o processo envolvido. Se quiser fazer um autolade, obviamente, estiver disponível, os 3 botões vão estar pressionados.
Então a gente poderia desacoplar a qualquer momento a partir de agora. Eu não sei porque o Glad foi capturado tardiamente. Tá? 500. Ó, vou pousar na mão. Você não tem graça, né? Você não tem graça. 400. Ó, deixa eu dar uma subidinha ali, ó. Aí. Minimums. Pontinho. 300. Olha o vento. Olha o vento. 200. One 100. 50, 40, 40, 30, 30, 20, 20, 10. 10. Muito bom. Reverso. Busca sem airline. Rapaz, que vento é esse? Reverso surf. Segura aí. Double break. Vou livrar a pista aqui. Rapaz, que vento foi esse? Mas dificuldade lapidando. Olha aí, ó. Vamos livrar aqui. Welcome, ladies and gentlemen. Please Livrando a remain pista seated with aqui. your seatbelt fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. At that point, we will have parked the gate and it will be safe for you to get up. Também. Link Check lines. around your seat for any personal belongings. Use caution when opening the overhead bins, as luggage may have moved around during the flight. If you need assistance when deboarding, behalf of our airline and the entire crew, I'd like to thank you for joining us on this trip, and we are looking forward to seeing you on board again in the near future. Have a nice day. Então a gente vai colocar aqui a GPU, apesar de ser um barulho. O procedimento padrão de acionado lá ao livrar a pista. Agora a gente vai desligar aqui os motores. Pode ser que a gente tenha. Ainda não, a gente vai ver. Já tá bem, mas a gente já sanou aqui. Tá? A gente desliga a pico agora. Desligar aqui também. O park brake já está aqui devidamente acionado. Está embaixo, motores cortados, prato recolhido, speed brake na posição. Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.